Você já parou para pensar como era de verdade a casa onde Jesus cresceu? Não aquela versão das pinturas, toda limpa, silenciosa, quase perfeita, mas a real mesmo, onde o cheiro de fumaça ficava grudado no ar e o som pesado de pedra moendo grão já começava antes do sol nascer. Lá dentro não tinha janelão, nem móveis como os nossos. O chão era duro, as paredes escuras, e muitas vezes tudo acontecia num espaço pequeno, dividido por todo mundo. A verdade é simples. A casa onde Jesus cresceu era muito mais real e muito mais fascinante do que a gente imagina. As casas da Galileia não surgiam prontas. Elas eram feitas no esforço, pedra por pedra. Pedras escuras, pesadas, tiradas de pedreiras distantes, levadas devagar, com a ajuda de jumentos, debaixo de um sol forte. Nada era fácil. Cada parede levantada carregava dias, às vezes semanas, de trabalho duro. O barro vinha para completar, fechava as frestas, reforçava a estrutura e ainda servia para fazer os utensílios do dia a dia. Mas o mais impressionante nem era só o material, era a inteligência. Sem máquina, sem tecnologia, eles criaram soluções que funcionavam, adaptadas ao clima e à vida que tinham. Nas noites quentes da Galileia, quando o calor ficava preso dentro de casa, as famílias subiam para o teto. Lá em cima, o vento passava, o ar ficava mais leve, e o céu virava parte da rotina. Durante o dia, esse mesmo espaço servia para secar alimento e no fim da tarde virava lugar de descanso e conversa. E tem um detalhe importante. O teto não era fixo, era feito de barro e palha. Dava para abrir, tirar, reconstruir. E isso muda totalmente aquela cena que muita gente conhece: homens subindo no teto, abrindo um espaço e descendo um homem até Jesus. Para eles, isso era normal. Dentro dessas casas, tinha um elemento que definia tudo: o forno, o tabum, um forno simples de barro, moldado no chão, onde o pão era feito todos os dias. O cheiro de fumaça ficava ali, subia pelas paredes. Fazia parte da vida. Não tinha chaminé. O calor, o ar pesado, era tudo parte do cotidiano. E mesmo assim, era ali que a família se reunia. O pão não era só comida, era sobrevivência. Cada pedaço carregava o esforço do campo, o tempo, o trabalho. E aquela casa não era para pouca gente, não. Era um pequeno universo. Famílias inteiras vivendo juntas, adultos, crianças, idosos, dividindo espaço, tarefas e a própria vida. No centro de tudo, tinha o pátio. Ali o grão era moído, as crianças brincavam, os utensílios eram lavados e os animais também faziam parte desse espaço. A separação entre gente e animal era bem menor do que a gente imagina hoje. E num lugar onde a chuva era rara, a água era um dos bens mais valiosos. Nada era desperdiçado. Quando chovia, a água era coletada, direcionada e guardada em cisternas escavadas na rocha. Logo ali, embaixo da casa, milhares de litros podiam ficar armazenados, o suficiente para passar pela seca. O que parecia simples era, na verdade, sobrevivência inteligente. E quando a noite chegava, a escuridão tomava conta. A única luz vinha das lamparinas de azeite, pequenas, frágeis, iluminando o sol necessário. Era nessa luz que as famílias se reuniam no chão para dividir o pão e a vida
E é nesse cenário que algumas histórias ganham outro sentido, como a da mulher procurando uma moeda perdida, num lugar escuro, com pouca luz. Achar algo pequeno era difícil de verdade. A casa não era simples, era inteligente. E foi nesse mundo, de pedra, barro, fumaça e calor, que Jesus cresceu, uma vida sem conforto, mas cheia de significado, onde a fé não ficava separada da vida, ela estava em tudo, no pão, na água, na convivência, nas pequenas coisas do dia a dia. A casa era mais do que abrigo, era onde o sentido da vida ia sendo construído. E talvez seja isso que mais aproxima a gente daquele tempo. Essa busca por sentido, no meio das dificuldades. Uma realidade que, de formas diferentes, continua até hoje.